Olá, meu nome é Renato Dutra Pereira Filho, sou professor da Universidade Federal do Rio Grande, FURG, na cidade de Rio Grande, no estado do Rio Grande do Sul. Atuo na área de controle de processos químicos, realizando as atividades práticas no Laboratório de Controle de Processos Químicos, o LACOPC. Eu mantenho um blog, o rdpf.wordpress.com, por onde mantenho um canal de comunicação permanente com os estudantes das disciplinas que eu ministro, para os cursos de Engenharia Química e Engenharia Bioquímica. O objetivo dessa série de vídeos será apresentar o ambiente de computação numérica científica Scilab. Quando vai se usar uma ferramenta como o Scilab, em especial para desenvolvimento de programas no ambiente, é necessário ter em mente o foco em algoritmos e não nos comandos em si da ferramenta. São muito mais importantes os conceitos fundamentais de algoritmos computacionais do que os comandos em si. Em algum momento, o usuário vai ter que resgatar aqueles conceitos básicos de algoritmos que ele já dominou em algum instante da sua carreira acadêmica para poder usar durante a aplicação da ferramenta. O intuito não é o desenvolvimento de um curso muito sofisticado, muito antes pelo contrário. O interesse é mostrar as bases da ferramenta e falar a respeito dos erros que os usuários iniciantes normalmente cometem. A possibilidade de saber o que os outros erraram no passado permite que nós venhamos a não cometer os mesmos erros, ou pelo menos saber identificá-los de maneira mais rápida, tomando a decisão correta para fins de solução do problema que surge advindo desse erro. Cada pessoa vai poder fazer o uso dos vídeos conforme sua própria necessidade. Em geral, eu uso o Scilab como ferramenta de auxílio em controle de processos químicos, o que a priori não será o foco direto nos primeiros vídeos. Eu usarei a versão 5.5.2 do Scilab para Windows. O software encontra-se disponível também para os sistemas operacionais Linux e para o sistema operacional dos Mac. O endereço para baixar o Scilab é www.scilab.org. Quando o ambiente carrega, a primeira coisa que a gente observa é a carga desses módulos aqui. Como eu faço outros usos, além daqueles que eu vou apresentar aqui nesse vídeo, pode ver que a quantidade de módulos que o meu Scilab carrega como padrão é bastante grande. Bom, então aqui está a linha de comando. Necessariamente, o que a gente enxerga? A gente tem a possibilidade de ter esses ambientes em janelas, que imita muito uma conhecida ferramenta de computação numérica paga. A grande vantagem do Scilab é que ele é distribuído sob a licença Cecil, que é compatível com a licença GNU. Aqui, bem à esquerda, eu tenho o navegador de arquivos. Então, a gente pode ver quais são as pastas e quais os arquivos na pasta atual. O comando para ver a pasta atual é o mesmo do Linux, é Printing Work Directory, PWD. Então, eu estou usando essa pasta aqui, atualmente, como pasta default. Aqui eu tenho o console, onde a gente vai entrar com os comandos. Alguns comandos bem básicos, por exemplo, CLC, limpa o console, clear console, CLC. No momento que a gente cria variáveis, e para criar variáveis eu não preciso definir o tipo dessas variáveis. Por exemplo, vou criar uma variável chamada x e vou atribuir um valor de 8.314. Vejam que a notação decimal usa ponto ao invés de vírgula. Um dos erros muito comuns das pessoas em língua portuguesa é usar vírgula. Já vou mostrar o que acontece. Então, esse valor, para quem conhece, é o valor da constante universal dos gases ideais R em Joule por mol, Kelvin, 8,314.
Bom, vou multiplicar x por 2. Então, 2 vezes x, e ele me responde com a resposta, answer, 16,628. Se eu tivesse feito e usando o ponto, ao invés de usar ponto, usar vírgula, o que teria acontecido? Teria acontecido o seguinte: eu vou substituir a variável x igual a 8,314. Então vejam que a primeira coisa que acontece é que ele atribui o valor de x igual a 8 e cria uma saída de console em 314. Então ele não gera um erro a priori. Então esse tipo de situação dentro de um código computacional nosso não ia gerar um erro, ia gerar, em tempo de execução, ia gerar um erro de lógica no programa, que faria com que nós tivéssemos sérias dificuldades para encontrar este erro a partir da análise dos resultados, porque o programa não ia travar, o programa ia continuar rodando, só os processamentos dos dados no final não iam ser compatíveis com aquilo que a gente esperaria. Então, um dos erros muito comuns é usar vírgula ao redor de ponto. É um erro simples, mas muita gente faz isso. E é intuitivo, a gente tem que se doutrinar a usar ponto ao invés de vírgula, porque o programa ele usa essa notação decimal. Bom, aqui, deixa eu mexer na janela, para facilitar. Aqui eu tenho, nessa janela aqui, o navegador de variáveis. Então vejam que a variável x, ela está aqui com o valor de 8, foi o último valor, e ela é do tipo real. E ela é uma variável local. Então daqui a pouco já vamos falar a respeito dos tipos de variáveis e da visibilidade das variáveis, do escopo das variáveis. E aqui ele criou uma variável interna, answer, que tem o valor 314, que foi o último valor que ele mostrou na tela, no display do console, e o tipo é real. Bom, esse ambiente aqui, esse espaço do ambiente do display é muito útil para a gente acompanhar se efetivamente as variáveis que a gente esperaria que tivessem sido criadas fossem criadas. Bom, deixa eu limpar aqui. Agora eu estou a usar o comando clear. O comando clear limpa a memória. Então, se eu voltar aqui para observar as variáveis, vejam que não existe mais na memória as variáveis x e answer. O clear limpa a memória. Quando a gente executa programas de forma sequencial, sem necessitar de dados anteriores, é interessante usar sempre o clear como primeira linha de um programa. Depois, no próximo vídeo, quando a gente for falar de programas, a gente vai falar a respeito disso. Bom, o que eu consigo fazer? Deixa eu limpar aqui o display. O que a gente consegue fazer? No ambiente de console, a gente consegue fazer tudo o que deveria se conseguir fazer normalmente com o Scilab, todas as operações matemáticas. Então, vejam, por exemplo, a gente pode trabalhar com definindo vetores. Então, eu vou definir um vetor como sendo, usando o comando ons, tá certo? Para 10 elementos. Então vocês vejam que se eu tentasse fazer o comando assim, o que ia acontecer? Eu ia criar simplesmente uma variável vetor, que não é um vetor na realidade, é um escalar. Isso é um erro bastante comum, as pessoas tentam criar vetores usando o comando ons, que é um comando que vai gerar uma matriz ou um vetor com a unidade, repleta de unidades, cheio, cada elemento do vetor ou da matriz com uma unidade. E ela não se esquece de definir se ela quer colocar esse vetor dessa forma ou dessa forma. Então o que a gente tem? A gente tem a possibilidade de criar vetores coluna. Então eu tenho um número de elementos, vírgula, uma coluna. Ou eu tenho a possibilidade de criar um vetor linha, onde eu tenho uma linha e 10 colunas. Bom, vocês vejam que eu usei uma opção de edição, que é o uso das flechas superior e inferior, com o intuito
de acelerar o processo de edição. Então a gente pode resgatar o histórico dos comandos usando as flechas, tá certo? Do mesmo jeito, a gente pode transpor vetores e matrizes usando a opção o comando, de transposição. Então eu vou criar vetor 2 como sendo o vetor 1, o vetor transposto. Então uso o apóstrofo e ele transpõe. Então observem que eu tenho duas variáveis, uma chamada vetor 2, do tipo real, contendo 10 elementos, que é vetor 2 é coluna, e vetor, que é linha. Bom, usar a notação vetorial com índice de linha e coluna facilita na representação das variáveis e muitas vezes nos dá poder computacional adicional. No uso avançado do Scilab, nós vamos poder vetorizar os cálculos de forma a acelerar as operações matemáticas que são realizadas com esses vetores e matrizes, de forma a executar operações matemáticas de forma muito mais rápida do que se a gente fosse falar de fazê-las de forma escalar. Vou limpar aqui o ambiente de programação, ou a mesma memória, vou limpar o display. Uma outra coisa importante diz respeito as pessoas normalmente começam usando o Scilab, tem essas 3 janelas, e aí perdem uma janela por iniciativa própria ou por acidente, acabam fechando essas janelas. Então a gente pode retornar e verificar essas janelas. Aqui a gente, na opção aplicativos, a gente tem a opção de resgatar essas memórias, ou desculpa, essas janelas, onde a gente vai ver, por exemplo, quais as variáveis estão na memória. Vejam que a gente tem a possibilidade de chamar o SciNotes, que é o editor de notas do Scilab, onde a gente vai editar programas que vão ser executados linha a linha. A gente tem a opção de chamar o ambiente de programação visual, o Xcos. Eu tenho um módulo instalado nesse meu Scilab de um tradutor de MATLAB para Scilab. A gente tem a possibilidade de gerenciar os módulos, os atoms no Scilab, acrescentando ou retirando módulos. E aqui a gente pode chamar o navegador de variáveis, o histórico de comandos ou o navegador de arquivos. Vejam que o meu histórico de comandos, a janela de histórico de comandos, eu não uso aqui. Bom, na opção de controle a gente tem possibilidade de interromper um programa que está sendo executado, quando é um programa longo, que faz muitas operações e que fica em loop. E esse interromper permite que ele seja retomado e abortar. Qual é uma possibilidade de debug se interromper um programa durante a sua execução, observar os valores das variáveis que a gente quer acompanhar e necessariamente depois retornar. Na opção de edição, eu tenho um colega gravando o arquivo comigo, ele quer aparecer aqui. Vem cá. Aqui, meu companheirinho aqui, tá certo? O companheirinho que tá fazendo barulho. Rafa? Deixa o Rafa aqui na cadeira. Não atrapalha, tá? Isso. E aí a gente tem a opção de fazer usar no menu controle as opções retornar, abortar e interromper para realizar o debug.